Boa tarde. A gente vai dar continuidade à nossa matéria de saúde mental. Agora a gente vai falar dos transtornos mentais. Só que antes disso eu quero falar um pouco sobre como eram feitos os tratamentos antigamente com os pacientes psiquiátricos. A gente tinha a lobotomia, que hoje tida como uma prática bárbara, a técnica cujo nome mais apropriado é leucotomia, chega a ser considerado uma cura milagrosa para doenças mentais como esquizofrenia e depressão. O procedimento envolvia a inserção de um instrumento cortante no cérebro por meio de perfurações no crânio, uma de cada lado da cabeça. O médico então movia o instrumento de um lado para o outro, cortando as conexões entre os lobos frontais e o resto do cérebro. Então, para vocês verem como era uma prática extremamente agressiva, né, e bárbara, e naquela época se prometia a curar a esquizofrenia e a depressão. A gente também tinha o tratamento de eletrochoque, também conhecido como eletroconvulsoterapia. É um tratamento de psicocirurgia, alegam tentar encerrar o retorno à normalidade. No entanto, desde a sua criação, esses procedimentos têm sido perseguidos pelo conflito entre psiquiatras de ECT que os defendem e multidões de vítimas e famílias das vítimas cujas vidas foram completamente arruinadas por elas. Então, assim, muitos pacientes nessa época, né, que passaram por essas práticas, alguns ficavam em estado vegetativo, outros perdiam a memória, não conseguiam mais se concentrar, não conseguia lembrar. Então, assim, foram pessoas que ficaram vitimadas e sequeladas para o resto da vida. Ainda bem que essas práticas hoje elas foram banalizadas, né, e não são mais incluídas, né, no tratamento psiquiátrico. Então, a gente vai falar agora da psicopatia. As funções psíquicas estão presentes no ser humano e são responsáveis pelas manifestações comportamentais. Elas podem modificar suas manifestações quando relacionadas ao ser biológico e ao ser histórico-social. Alteração ou comprometimento dessas funções podem ocorrer em qualquer momento da vida, ocasionando quadros psíquicos significativos no transtorno mental ou de outra ordem. O estudo dessas anormalidades, dessas funções, é chamado de psicopatia. Então, tudo que muda o dia a dia biológico de um ser humano, né, que muda o psíquico dele, é considerado uma psicopatia. Então, o estudo, né, dessas funções é considerado uma psicopatia, o estudo dessas funções biológicas, dessas mudanças, né, nas funções dos pacientes. A psicopatia é responsável pela descrição dos fenômenos psíquicos conforme são observados, buscando limitar e distinguir e descrever fenômenos vivenciados pelos pacientes ou relatados por ele. As principais funções psíquicas são a orientação, que é a capacidade de situar-se quando a si mesmo, ao ambiente e a outros aspectos, avaliando da orientação a um instrumento valioso para a verificação das alterações do nível de consciência. Então, a orientação, a gente utiliza ela muito no nosso dia a dia, né, com os pacientes. Por quê? Porque a gente faz aquela entrevista com o paciente e pergunta, né, qual que é o nome dele, se ele sabe qual que é o dia, em qual cidade ele está, em qual cidade ele nasceu. Então, isso significa que ele está orientado a tempo e espaço, se ele consegue responder isso, né, de forma correta e de forma coesa. A consciência é a vigilância, é a competência do ponto de vista neurológico de captar o ambiente e de se orientar adequadamente. Então, a consciência é um exemplo, por exemplo, é o paciente saber que existe dia e noite, que ele está no dia e não na noite. Então, tudo isso tem a ver com a consciência. Então, é ele se captar com o meio ambiente e com ele próprio. A atenção é a capacidade de se concentrar em determinado objetivo ou acontecimento. Então, por exemplo, a gente tem muitas crianças hoje que elas têm déficit de atenção, que elas têm dificuldade no aprendizado, na escola, por exemplo, porque elas não conseguem ter atenção. Qualquer coisa que passe na frente dela já tira atenção e aí ela já perde o foco, né, daquela atividade que ela está fazendo. E da mesma forma, além de criança, a gente tem pessoas também adultas
que não conseguem ter atenção. Elas começam a fazer uma atividade e aí alguma coisa, um barulho, vem e atrapalha e ela não consegue mais retornar àquela atividade. A gente tem o pensamento, que é a organização das ideias de forma e curso e conteúdo sintonizados entre si. Então, o pensamento é as ideias que a gente consegue organizar na nossa cabeça. A gente tem a memória, que é a capacidade de registrar e manter e evocar fatos já ocorridos. Ela deve apresentar fixação, conservação e convocação e focalização. Então, por exemplo, um paciente que ele sofreu um trauma, né? Pode ser um trauma emocional ou um trauma por acidente, por pancada, né? Um trauma físico, ele pode perder a memória, ele pode perder a capacidade de armazenar as histórias, né, de vida dele, aquilo que ele faz no momento, daquilo que ele fez no passado e daquilo que ele pensa em fazer no futuro. A gente também tem a linguagem, que é a forma de comunicação especialmente humana. Por meio dela pode-se abstrair e generalizar os elementos. Da realidade tem a finalidade de comunicação, expressão de sentimento e pensamentos. Então, a linguagem é a nossa fala, é o nosso modo de comunicar com outro ser humano, né? De se expressar, verbalizar verbalmente. Uma coisa também voltando aqui na memória, por exemplo, um paciente que tem Alzheimer, ele perde a capacidade de registrar memórias novas. Então, tudo aquilo que acontece no dia dele, amanhã ele já não lembra mais, ou daqui meia hora ele já não lembra mais. Ele só consegue lembrar de coisas do passado, de coisas que ele fez no passado e não do que ele está fazendo atualmente. A gente tem a inteligência, que é a capacidade de utilizar um conjunto de instrumentos de modo a se adaptar a qualquer problema de vida. Então, a inteligência ela é muito importante. É importante que a pessoa ela tenha ela, porque através dela ele vai conseguir resolver os problemas do dia a dia, resolver tarefas simples, como, por exemplo, andar, comprar, negociar. A gente tem o afeto, que é a capacidade de vivenciarmos as nossas emoções relacionadas a tudo que se envolve em nossa vida. Então, é a capacidade de controlar suas emoções. A vontade é a capacidade de associar a liberdade das ações, atitudes e escolhas. E determinismo, próprio de condição humana. Para alguns, a vontade está relacionada ao desejo, senso e percepção. Constitui a primeira etapa de cognição, isto é, do conhecimento de modo externo. É responsável por refletir adjetivamente a realidade psíquica. Os transtornos mentais podem alterar as funções psíquicas, comprometendo durante a crise o nível de orientação, de atenção, de consciência, de inteligência e o curso e o conteúdo de pensamentos, a memória, a linguagem, o afeto, a vontade e o senso e a percepção. Para a identificação dessas alterações e entendimentos do quadro psíquico, tem-se um importante instrumento diagnóstico, que é a avaliação psíquica. Ela consiste no exame psíquico e na anamnese do paciente. Então, para a gente identificar, né, a gente tem que o quê? Você tem que conversar com esse paciente, dialogar com esse paciente, né? É igual eu falei, fazer perguntas de tempo e espaço, fazer perguntas relacionadas a ele, ver se as falas dele estão certas ou se ele está colocando o meio no lugar do fim das frases, se ele está delirando, conversando coisas que não têm a ver com aquilo que você perguntou, respostas que não têm a ver com a resposta que você precisa que ele tenha. E toda avaliação psíquica, ou seja, do estado mental do paciente, deve ser vinculada ao contexto no qual ela ocorre. Tanto a avaliação como o plano de tratamento têm que ter adaptações de acordo com a situação e, conforme o caso a se apresentar, compõe uma avaliação psíquica. Então, é função nossa também, assim como do enfermeiro e do médico, avaliar o psicológico daquele paciente. E é igual eu falei anteriormente, fazer uma entrevista, perguntar, né? Ver se esse paciente ele está realmente localizado em tempo e espaço, né? E nisso a gente vai compreender, né? E também evoluir o nosso paciente de forma adequada.
A entrevista psíquica é geralmente realizada pelo médico psiquiatra, pelo enfermeiro e com informações sobre identificação, queixa principal, histórico da doença pregressa, história pessoal, história familiar, história clínica, história do uso de substância e exames do estado mental do paciente. Então, a entrevista psíquica, que é específica, geralmente ela é realizada pelo médico ou por enfermeiro. Nessa, ele não vai perguntar não só coisas banais, mas ele vai perguntar se tem muito tempo que ele anda sentindo isso, se na família dele já tem histórico, né, de alguma doença psiquiátrica, né, se ele mesmo faz uso de álcool, de drogas, né, e através dessa entrevista ele vai conseguir diagnosticar, né, esse paciente. E existem diversos transtornos mentais com apresentações diferentes. Elas geralmente são caracterizadas por combinações de pensamento, percepções, emoções, comportamento anormais que também podem afetar as relações com outras pessoas. Entre os transtornos mentais estão a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, as psicoses, a demência intelectual, os transtornos de desenvolvimento, incluindo também o autismo. Existem estratégias eficazes para a prevenção de transtornos mentais, como a depressão, e há tratamentos eficazes para transtornos mentais e maneiras de aliviar o sofrimento causados por eles. Então, no próximo slide, a gente vai falar sobre as principais doenças, sobre os principais transtornos mentais, né, que as pessoas, em geral, né, uma grande parte sofre.